Dansen considera que o mundo inteiro vê o líder da fortaleza de Sona como a personificação da coragem. Até hoje, ele não acreditava muito nisso, mas agora, depois de o ter visto com os próprios olhos, percebeu que os rumores não mentiam. Esperava encontrar uma pessoa extraordinária, mas manter esse espírito na sua idade é verdadeiramente impressionante. Azura-son retribuiu o sentimento. O homem também superou as suas expectativas. Embora ostente o título de maior representante do caminho ortodoxo do justo imperador celestial guerreiro, aqueles que o conhecem verdadeiramente chamam-no de serpente na pele de dragão. Dansen sentiu-se constrangido ao ouvir tal coisa sobre si próprio. E como seria vê-lo pessoalmente? Será que se parecia com uma cobra? O homem considera que não se parece de todo com um dragão, mas também não com uma cobra. Se há algo a que se assemelha, é ao Imude, uma criatura muito mais gigantesca do que um dragão. Dansen esboçou um sorriso. De cobra, passaram-no imediatamente a Imude. Haverá elogio melhor do que este? Aquilo o animou. Huanggon sentiu náuseas. Que autocontrolo! Mas, afinal, para um encontro entre pessoas deste nível, isso é perfeitamente natural. Porém, quaisquer que fossem as suas verdadeiras intenções, exteriormente não demonstrava o menor sinal de descontentamento. Dansen disse que tinha preparado chá, mas não tinha certeza se iria agradar ao chefe da fortaleza. Azura-son ficou surpreendido, sentiu a força da criada. As suas artes marciais parecem tão impecáveis quanto a sua aparência. Por que razão encarregou alguém desse nível de servir o chá? Dansen não percebeu o que havia de errado nisso. Foi ela própria que o quis, por isso, não teve outra escolha senão satisfazer o seu desejo. E, para ser mais preciso, ela disse que conhecer o comandante da fortaleza era o sonho de toda a sua vida. Este é chá de Lunzin. Dansen espera que lhe agrade. Azura-son disse que não sabia o que ele tinha em mente, mas o simples facto de ele ter criado uma filial secreta tão perto da sua fortaleza já lhe causava uma sensação extremamente desagradável. Dansen compreende o seu descontentamento, mas não tenciona pedir desculpa. Nesse caso, que ele diga por que razão o chamou a este lugar desagradável. Ultimamente, as planícies centrais têm sido assoladas por um demônio sinistro. Esse demônio irritante tem lhe causado muitas dores de cabeça. Azura-son sabe de quem se trata. As capacidades de Sorian são notáveis e, além disso, ele contava com um apoio bastante significativo. Significa que o chefe da fortaleza também estava envolvido nisto? Este respondeu que o rapaz, sem hesitar, o tinha contactado por iniciativa própria e pedido um encontro. Havia nele um espírito que lhe agradava bastante. Uma vez que ambos tinham os olhos postos no mundo inteiro, ele estava extremamente curioso para ver até onde o jovem senhor do culto demoníaco conseguiria chegar. Quando o mundo mergulha no caos, as oportunidades são iguais para todos. Ele próprio queria gerar esse caos. Como poderia recusar tal pedido? Dansen ficou curioso para saber como as ações deste demônio eram vistas pelos olhos do chefe da fortaleza. Azura-son respondeu sem hesitar que as suas ações tinham sido excelentes. Mesmo com o apoio de uma aliança pouco ortodoxa e utilizando o Hal como se fossem as suas próprias mãos e pernas, é difícil encontrar alguém capaz de abalar o mundo inteiro de forma tão profunda como Sorian. Azura-son considera que o rapaz já provou a sua impecabilidade como grande mestre. No entanto, o líder da aliança tem a sua própria opinião sobre ele. Se este demônio não se tivesse dirigido para Shandong, teria dado-lhe a mesma avaliação que o chefe da fortaleza. No lugar dele, teria estimulado ainda mais a aliança principal e a sociedade do regresso à retidão. E quando chegasse o momento certo, teria atacado diretamente a fortaleza do Sangue de Aço. Sem dúvida, para semear a confusão, isso teria sido muito mais eficaz. Mas se os acontecimentos se desenrolassem exatamente assim, existia uma probabilidade real de que a sua fortaleza e a aliança deles unissem forças. Do ponto de vista do jovem líder, essa seria uma aposta repleta de incertezas e ansiedade. Se ele realmente aspirava a criar um verdadeiro caos, não deveria estar disposto a correr esse risco? Se a situação chegasse a esse ponto, nem mesmo o culto demoníaco permaneceria tranquilamente escondido entre as grandes 100.000 montanhas. Será que o líder da aliança quer realmente preparar o terreno para a ascensão do culto demoníaco? Dansen respondeu que era precisamente por isso que ele próprio tinha lançado o isco. Foi ele quem enviou a carta com a proposta de um encontro pessoal em Hunan. Se o culto demoníaco responder, logo após concluir a conversa com o chefe da fortaleza, ele irá para lá pessoalmente. Azura-son perguntou se ele se tinha encontrado com o Senhor dos Demônios pelo menos uma vez.
Se o atual Senhor dos Demónios for a mesma pessoa que ele viu há várias décadas, então sim, neste caso, eles já se encontraram. Azura Son também o viu uma vez no auge das suas forças. Não pode avaliar até que ponto o talento do Senhor dos Demônios é realmente grande, mas mesmo naquela altura, ele já figurava entre os mestres mais poderosos de todo o Murim. E agora, décadas depois, é difícil sequer imaginar o nível que ele atingiu. A sua mestria em combate, no mínimo, supera a dele. E, quem sabe, até a do Senhor da Aliança. Mais de 7 grandes famílias do culto demoníaco estão localizadas precisamente em Hunan. O seu poder não fica em nada atrás nem do Rei de Ferro da sua fortaleza, nem das 9 seitas da sua aliança. Aparentemente, o chefe da fortaleza, Song, não está, de todo, preocupado com ele. O que lhe interessa é saber por que razão ele se dirige para lá. O homem respondeu que não tinha motivos para se preocupar com ele. Não será a altura de se tornarem pessoas que cuidam umas das outras? Até o jovem senhor do culto demoníaco fez uma aliança com eles. Então, por que não fariam o mesmo? Além disso, essa aliança parece ter se desfeito. Huan Gong ficou surpreendido. Como é que a Aliança Celestial sabia disso? Será que a rede de espionagem deles é assim tão boa? Neste momento, aquele jovem senhor está a causar um grande alvoroço em Shandong. Mas isso não lhes parece estranho? Disse que o ancião demoníaco e as 300 tropas do culto demoníaco também se encontram lá. Aparentemente, o comandante da fortaleza também recebeu relatos de que as tropas do culto demoníaco avançavam para norte e atacavam as seitas da Aliança Celestial Justa. Toda a sua atenção estava inevitavelmente voltada precisamente para essas direções. E depois, como que do nada, destacamentos do culto demoníaco apareceram em Shandong. Isso significa que o culto demoníaco mobilizou, desde o início, 2 forças distintas. Exatamente assim. E muito provavelmente ele já tinha planeado isto naquele momento em que o jovem senhor partiu para Shaolin. Quem é afinal este rapaz? Como é que isto é sequer possível? É claro que tal manobra não causou danos graves nem à aliança deles, nem à fortaleza do Sangue de Aço. A julgar pelos resultados, a sabedoria do jovem líder revelou-se uma farsa. Azura Son considera que foi uma jogada bastante eficaz. A simples mobilização das tropas já acarreta perdas financeiras colossais. É mais fácil considerar que cada soldado enviado já está perdido. Ele não se refere aos danos nas tropas, mas aos danos à razão, tanto a sua como a do chefe da Fortaleza de Aço. Afinal, eles não são o tipo de pessoas que se deixam abater pela perda de alguns milhares de guerreiros, não é verdade? Huan Gong reparou que o líder da aliança encara os seus soldados apenas como peças de xadrez. E a questão não é apenas a falta de compaixão. Para ele, as vidas humanas, desde o início, não representam nada de valioso. Ele é muito mais astuto e cruel do que até mesmo o chefe da fortaleza, um líder absoluto de um caminho não ortodoxo. Azura Son ouviu atentamente os seus argumentos, mas não tem qualquer intenção de formar uma aliança com a sua organização. No entanto, ainda não havia ninguém que a sua língua não conseguisse abalar. A sua mente é inabalável, tal como uma fortaleza de ferro. Não há nela uma única fresta por onde se possa penetrar. Nesse caso, Azura Son disse que a conversa estava terminada. Mas será que não lhe interessa saber o que fará se o Senhor dos Demônios rejeitar a sua proposta? Ele é daquelas pessoas que não descansam até conseguirem o que querem, por todos os meios, se já tomaram uma decisão. Se ele não responder à sua proposta, não lhe restará outra opção senão obrigá-lo à força a sentar-se à mesa das negociações. Azura Son ficou perplexo. Será que ele enlouqueceu? Está a pensar desencadear uma verdadeira guerra? Que ele próprio escolha. Ou formam uma aliança, ou serão exterminados um a um. Entretanto, So Yang teve mais um sonho estranho. À sua volta, havia uma paisagem tranquila. Desta vez, voltou a ver o Senhor dos Demônios. E, como sempre, este dizia que Li Chong-san era um homem incrível. Não importa se é real ou não, o fluxo indescritível da sua Qi já lhe provoca arrepios por todo o corpo. Talvez, daqui a 10 anos, consiga lutar de igual para igual contra o Senhor dos Demônios. Nunca conseguirá atingir a sua iluminação suprema. Li Chong-san disse que quem alcançou a natureza demoníaca perfeita se aproximou ainda mais da própria essência do demônio. Há nele uma contradição absurda, mas é exatamente assim que ele é. So Ryang nunca compreendeu verdadeiramente as suas palavras enigmáticas. O que é considerado demoníaco e o que, afinal, faz de uma contradição uma contradição. E ele compreende perfeitamente que este lugar não é a realidade. Li Chong-san é o lado mais recôndito do seu subconsciente, ou uma das suas técnicas obscuras e incompreensíveis. Em última análise, o Senhor dos Demônios, que agora se encontra diante dele, não
passa de uma personificação da sua própria mente. Por isso que fale-se em toda essa filosofia rebuscada. Ele já não quer dar mais voltas à cabeça. Se é para conversar, que seja de forma simples e direta. Li Chong-san perguntou: renunciou ao seu ódio pela rainha secreta dos demônios? Se pudesse renunciar, já o teria feito há muito tempo. Neste caso, seria mais correto perguntar se isso era permitido. O Senhor dos Demônios considera que a questão não parece estar resolvida. Será que ele realmente odiava a rainha secreta dos demônios? Ou apenas queria confirmar o seu ódio anterior? Por que razão precisaria ele disso? É um facto incontestável. Então, por que razão o seu rosto está mais sombrio do que este céu? Por que razão não diz as coisas como elas são? Com Riang, convence-se sempre de que o Senhor dos Demônios é incrivelmente bom. Afinal, ele odiava a rainha secreta dos demônios. No entanto, o seu ódio situa-se na fronteira entre a verdade e a ilusão. O seu ódio por ela era verdadeiro. Foi precisamente isso que pôs fim à sua vida. Nos seus últimos momentos, não estava ao seu lado nem Dansan, nem a floresta, nem os mestres da Aliança Celestial Justa. Estava lá apenas a rainha secreta dos demônios. So-Hyang sentiu algo estranho. O verdadeiro Lee Chong-san não sabe que na vida passada viveu como Chong Ha-jin, e no entanto, neste mundo de ilusões, ele sabe tudo. A ilusão, dotada dos olhos de Lee Chong-san e do seu caminho do Ti, fala com ele com a voz dele, e, por alguma razão, isso acalma-o. O homem considera que o seu ódio não era tão forte como pensava. So-Hyang odiava o suficiente para ficar completamente consumido por esse ódio. As artes do Deus Maligno são uma arte marcial levada ao limite absoluto da mestria e que atingiu o domínio da lei. Precisamente porque se elevou das artes vis e dispersas do caminho demoníaco e se tornou a maior arte marcial sob os céus, nem mesmo as técnicas budistas de Qi Shaolin conseguiriam dissipar facilmente a energia maligna nela contida. O Ti do Imperador Demoníaco ultrapassa os limites da técnica e da lei, alcançando o próprio Tao. Esta é a arte do demônio celestial. Embora suas 9 profundezas das artes demoníacas sejam a técnica suprema, comparável ao Ti do Imperador Demoníaco, isso só tem significado se nos referirmos à força pura da arte marcial. Mas, se falarmos da profundidade da iluminação, as 9 profundezas das artes demoníacas nem sequer se aproximam do que o Ti do Imperador Demoníaco alcançou. O atual Lee Chong-san é uma entidade criada pela sua mente. Por que razão a sua mente lhe diz tudo isto? Quando So-Hyang escolheu o Ti do Imperador Demoníaco na batalha contra a Rainha Secreta dos Demônios, a sua vitória estava garantida. Se ele tivesse utilizado o Ti do Imperador Demoníaco como devia, ela teria se desintegrado antes mesmo do 30º troco de golpes. Toda a energia maligna que ela aperfeiçoou ao longo de muitos anos teria lhe sido arrancada por ele sem deixar vestígios, e dela restaria apenas um punhado de cinzas. Mesmo que a energia maligna dela tivesse atingido um nível inato, o mal, sendo apenas um desdobramento do princípio demoníaco, não é capaz de escapar às leis da causalidade. Mas como é que ele poderia saber isso? Lee Chong-san respondeu que poderia ter descoberto, mas optou por não fazer. Mesmo sabendo que era o rei dos assassinos, mesmo compreendendo que ela não iria fugir, So-Hyang não a esmagou de imediato. Será que não queria criar um ódio que pudesse justificar perante si próprio? Será que lhe faltavam tanto motivos para esse ódio que tentava desesperadamente extrair a fúria de dentro de si? Quer se trate das 9 profundezas da arte demoníaca, ou do Si do Imperador Demoníaco, da técnica, da lei ou do Dao, o resultado é sempre o mesmo. Então, por que razão o Senhor dos Demônios o repreende? Lee Chong-san respondeu que viveu uma vida em que as razões não importam, pois o próprio mundo lhe fornece as razões. E ele sabe por que razão So-Hyang odeia tão profundamente Dan-sen. O jovem senhor considera que, neste momento, o senhor não passa de uma ilusão gerada pela sua própria mente. E tudo o que ele disse até então sobre a rainha secreta dos demônios não passa de uma conversa consigo mesmo. Lee Jong-san disse que ele estava enganado. No momento em que So-Hyang abriu as portas do mundo dos desejos, naquele instante em que o seu Si estabeleceu uma ligação espiritual com ele, o senhor soube tudo sobre ele. Este pode ser o seu mundo, mas, ao mesmo tempo, não lhe pertence totalmente. Quando o seu aperfeiçoamento em reclusão chegou ao fim, e ele o convocou para o pavilhão do Tribunal Demoníaco. Já nessa altura, começou a suspeitar que tinham ocorrido mudanças no terceiro jovem senhor, So-Hyang. Não importa o que ele fez no passado, não importa que tipo de vida ele levou, o que importa é apenas quem é o So-Hyang agora.
Lee Jong-san é daqueles que reconhecem que os esforços sinceros do presente se sobrepõem aos erros do passado. Foi precisamente por isso que não se pôs a vasculhar o passado de um homem chamado So Hyang, nem a investigar a natureza das suas mudanças, porque isso não importa. Afinal, o Senhor dos Demônios, mesmo sabendo do seu passado, aceitou na mesma. Ele não é o So Hyang que era antes. Aquele tolo não lhe trouxe nada além de desilusão. Mas o atual So Hyang é diferente. Ele esmagou todos os adversários e tornou-se o jovem líder do seu culto divino. E o atual So Hyang possui um talento que se adequa na perfeição ao seu gosto. Não haverá outro So Hyang como ele, e mesmo que aparecesse, o Senhor dos Demônios não o reconheceria. Que ele então responda à sua pergunta: por que razão dá ele um espetáculo tão lamentável? A essência demoníaca é o desejo. Ela existe numa esfera muito mais fundamental e elevada do que o bem e o mal. Aquele que já compreendeu o demoníaco e se conhece suficientemente bem a si próprio, por que razão tenta ele tão desesperadamente inventar emoções infundadas e extrair sentimentos que, na verdade, não existem? Ou será que tem medo do julgamento do mundo? Foi-lhe assim tão difícil levantar a mão contra uma pessoa por quem não sentia ódio suficiente para matar? Que não hesite. Se quer matar, que mate. Se quer destruir, que destrua. Se quiser pisar-me, que me pise. Se quiser salvar-me, que me salve. Então, por que raio é que aquele que já alcançou o auge do caminho demoníaco se comporta como um qualquer eremita das montanhas? Ele é um jovem líder do culto divino do demônio celestial, e não um herói justo que luta pelos homens deste mundo. Que avance sem hesitar. As razões não significam nada. Se quiser, pode fazê-lo, mesmo sem motivo. É isto que é o verdadeiro caminho demoníaco. Que ele mostre a sua verdadeira essência. Dom Pio perguntou ao jovem líder o que ele estava ali a fazer. Afinal, ao amanhecer, o ar está frio. So Hyang refletiu sobre as palavras do Senhor dos Demônios. Se quiseres matar, mata. É um caminho bastante irresponsável. E, no entanto, surpreendentemente revigorante. Dizer a um açougueiro insignificante como ele para agir sem motivo é um caminho muito atraente, disse ele, dirigindo-se a Dom Pio. Por alguma razão, So Hyang sente saudades do Senhor dos Demônios. A cerca de 15 milhas dali, há uma casa abandonada. Está escondida entre árvores densas, pelo que não deve chamar a atenção. So Hyang perguntou: e quanto à carruagem do rei dos assassinos e aos cavalos de suor sangrento? Dom Pio pediu desculpa, pois, por não ter conseguido limpar devidamente o caminho, os cavalos morreram e a carruagem ficou completamente destruída. Por que razão seria isso culpa dele? So Hyang considera que a culpa é sua, por ter se precipitado de forma imprudente na tentativa de alcançar a rainha secreta dos demônios. Em breve chegará o ancião demoníaco envelhecido. Quando ele estiver aqui, poderá tratar dos seus ferimentos internos. O jovem líder acredita que nem mesmo ele será capaz de o ajudar. Só ele próprio poderá lidar com isto. Além disso, reparou que as feridas de Dom Pio são mais graves do que as suas? A arte demoníaca de diamante de Yakshi é o oposto total das artes demoníacas comuns. Normalmente, a energia maligna está subordinada às artes demoníacas, mas Vajra é diferente. Pelo contrário, a energia maligna provavelmente estimulou a sua arte demoníaca e acelerou a sua ação várias vezes. No entanto, o facto de o seu corpo se recuperar rapidamente não significa que a mente se recupere com a mesma rapidez. Por isso, ele também deve descansar um pouco. Foi o So Hyang que os obrigou a todos a arrastar-se até aqui e a sofrer. A culpa é exclusivamente dele. Penhua considera que o jovem líder está errado. Estar ao seu lado neste momento é uma honra que não tem medida. Quanta coisa Anhua tem de aturar por causa do seu mentor inútil. Ele não vai esquecer como ela cuidou dele de forma discreta e confiável durante todo este tempo. Da mesma forma, So Hyang decidiu animar Hyo Sang-in e disse que ela estava com muito bom aspecto. No entanto, uma aparência tão bonita também tem os seus problemas. Ele gosta mais quando o rosto dela está um pouco sujo. Assim, ela parece mais viva e humana. A rapariga perguntou se ele estava mesmo bem, pois parecia um pouco abatido. So Hyang virou-se e limitou-se a dizer que estava cansado. Precisava de ficar um pouco sozinho. Dom Pio ficou pensativo. O rosto dele, a voz e aquele fluxo único de Qi era, sem dúvida, um jovem líder. No entanto, depois de ter acordado de um coma de 5 dias, ele mudou um pouco. Há algo que Dom Pio gostaria de lhe perguntar, mas agora não é o momento certo. Dame Sen perguntou à sua criada o que ela achava do chefe da Fortaleza de Aço.
A rapariga respondeu que ele parecia exatamente como ela o imaginava, o animal mais honesto que existe. Ele é de facto um animal muito honesto. É precisamente por isso que o considera uma pessoa notável. O mundo divide os Murim no caminho ortodoxo, no caminho não ortodoxo e no caminho demoníaco. Mas o mundo não é assim tão simples. Será que apenas os justos seguem um caminho ortodoxo? E será que o caminho não ortodoxo está repleto apenas de canalhas? O desejo de chegar ao topo é o mesmo para todos. E, nesse momento, a pessoa percebe que é mais fácil enganar os outros do que permitir que a enganem. Muitos governantes começam a seguir o mesmo caminho. É por isso que os altos cargos são sempre repletos de intrigas e que surgem, inevitavelmente, facções. No entanto, ele é diferente. Ele engana os outros sem hesitar e odeia profundamente quando o enganam. Mas, ao mesmo tempo, nunca abandona a sua integridade. A rapariga sente que ele é uma pessoa carismática. Dansain considera que isso também é uma das suas armas. O seu carisma é tão avassalador que as pessoas começam por si próprias a desejar segui-lo. Ao mesmo tempo, os seus instintos são afiados como os de um animal selvagem. É capaz de perceber intuitivamente que tipo de pessoa está à sua frente. Este homem que nunca baixa a guarda. Ele acabou por não beber aquele chá que continha semente do parasita sangrento. Dansain percebeu isso no momento em que os seus olhares se cruzaram. O líder da fortaleza nutre por ele um ódio declarado. Odeia-o tanto que quer matá-lo. No entanto, mesmo assim, uniu forças com ele. A rapariga considera que nem todos têm capacidade para se tornarem líderes de uma facção. O facto de uma pessoa liderar uma facção não significa por si só que todas sejam iguais. Há velhos astutos como ele, mas também há pessoas honestas e destemidas, como Azura-san. A única coisa que importa é até onde uma pessoa está disposta a ir, pondo de lado seus próprios sentimentos em prol dos interesses da sua facção. Nesse caso, até onde estará Dansain disposto a ir? Ele nunca faz concessões. Se essa situação exigisse que ele se resignasse a sofrer perdas, ele nem sequer a teria aceitado desde o início. No final das contas, tudo se resumirá a uma de duas opções. Se o Senhor dos Demônios responder ao seu apelo, significa que ainda não se livrou dos apegos à vida mundana. Ora, se não, então nem ele próprio sabe ainda o que fazer. De qualquer forma, não faz diferença. Mais cedo ou mais tarde, ele terá de se encontrar com ele. Não há necessidade de agir imediatamente, mas preparar-se com antecedência nunca é demais. Está na hora de darem a última ordem ao templo sem forma. O empregado avisou o homem de que o horário de funcionamento do estabelecimento tinha terminado, pelo que se viu obrigado a pedir-lhe que se retirasse. O homem respondeu que estava à espera de um convidado, que não deixasse entrar mais ninguém e fechasse as portas. Já começava a amanhecer. Há muito que Kang Yu-chan não ouvia aqueles passos. Decidiram sentar-se com o irmão Kan Ukion, como nos bons velhos tempos. Entretanto, o mestre Goro juntou-se ao grupo. Cumprimentou o jovem líder do culto divino do demônio celestial. Sempre que ouve estes 8 hieróglifos das escrituras sagradas do demônio divino, sente um espasmo. O mestre Guru reparou que o seu fluxo de Ki parecia extremamente instável. Ele vai reunir alguns médicos locais para o tratar. Soraing considera que isso não é necessário. Ele mantém-no deliberadamente nesse estado. Pediu desculpa, pois passaram por tantas coisas por sua causa. O Rei dos Tigres também se esforçou imenso. Desta vez, foi bastante perigoso. Só Ryang perguntou se tinham perdido o destacamento da Aliança Celestial Justa. Goro respondeu que, infelizmente, sim, mas que entre eles há um mestre da esfera transcendente, pelo que, mais cedo ou mais tarde, irão atacar este local de qualquer forma. Felizmente, o ancião demoníaco não sofreu ferimentos graves. O mestre Goro respondeu que a sua resistência era melhor entre os anciãos demoníacos. Sou Ryang perguntou se todos poderiam dedicar-lhe um pouco de tempo. Teria ele alguma ordem especial para lhes dar? Este respondeu que não se tratava de uma ordem, mas sim de uma confissão. Era algo que ele já devia ter dito há muito tempo, mas é precisamente agora que se vê obrigado a fazê-lo. Neste mundo, por vezes acontecem coisas que escapam à compreensão humana. Tomem, por exemplo, qualquer aldeia isolada. Como passam toda a vida apenas entre os seus, a maioria das pessoas de Murima não possui sequer o bom senso mais elementar. Mesmo tomando como exemplo ele próprio ou o ancião demoníaco, bastaria apenas o nível de mestria de Ankva para que começassem a adorá-la como a segunda vinda de uma divindade celestial. Mas, ao mesmo tempo, alguém dessa mesma aldeia poderia chamar a Ankva de demônio. Yo Sanrin perguntou: então, quando se deparam com fenômenos inexplicáveis, as pessoas chegam a conclusões diferentes
e fazem avaliações diferentes? Sou Ryang respondeu que era exatamente isso, e que estava certo de que, neste mundo, ainda existem inúmeras leis e princípios sobre os quais nada sabem. Ao depararem-se com eles, só lhes resta julgar com base nos seus próprios pensamentos e no bom senso. O que ele vai dizer agora assemelha-se muito a um caso desses. Ele não é So Hyang. Ele não é o terceiro jovem senhor do culto divino do demônio celestial chamado Soryang. Para ser mais preciso, ele não é aquele terceiro jovem senhor que era antes. O mestre Goru perguntou: o que é que o jovem líder quer dizer com isto? O terceiro jovem senhor So-hyang está morto há muito tempo, embora ele próprio não saiba ao certo se é mesmo assim. Será que ele morreu e foi por isso que tudo ficou assim? Ou será que foi ele que ocupou o corpo daquele? Há 2 anos, ele morreu. Morreu aquele que ainda não era So-hyang. Mas, por alguma razão, apesar de ter morrido sem sombra de dúvida, voltou a abrir os olhos. Num lugar que nunca tinha visto antes, nos aposentos do terceiro jovem senhor daquela organização assustadora, sobre a qual antes só tinha ouvido rumores terríveis. Ele morreu, mas, ao mesmo tempo, não. Seja por capricho dos céus, seja porque o juiz do submundo cometeu um erro, mas ele, que deveria ter morrido, reabriu os olhos no corpo do terceiro jovem senhor do culto divino do demônio celestial, que se escondia nas planícies do sul. O seu eu atual é So-ryang, mas, ao mesmo tempo, não é o verdadeiro. Yo-san-rin sorriu e disse que, quando ele fala num tom tão sério, parece que tudo é verdade. Uma piada deve soar como uma piada. No entanto, isto não é uma piada. Será que ele enlouqueceu? E isso também não está certo. Ele não pode enlouquecer. Como o ancião demoníaco sabe, uma pessoa cuja mente se turvou não é capaz de compreender um verdadeiro demônio. Mesmo que tivesse uma hipótese em 10 milhões e, ainda assim, alcançasse esse estado, naquele mesmo instante recuperaria a lucidez mental, porque assim é a própria esfera da criação e da transformação. Yo-san-rin perguntou: se isso é verdade, então quem é ele afinal? Ele é o melhor assassino do mundo, o rei dos assassinos, o assassino mais poderoso da sua época, o primeiro assassino a entrar no top 10 dos maiores mestres das artes marciais, e a lâmina mais implacável que o líder da Aliança Celestial Justa alguma vez empunhou. Ele é o rei dos assassinos, e chama-se Dion Rajin. Entretanto, os irmãos comentavam que tinham envelhecido bastante, olhando um para o outro. Ninguém é capaz de resistir ao passar do tempo. Kang Yu-chan considera que o seu irmão mais novo se tornou até mais forte do que ele. Kang Uk-yong respondeu que o Senhor dos Demônios lhe concedeu a sua misericórdia. Afinal, o Senhor dos Demônios não o capturou. E ele próprio rastejou até os pés dele? Kang Uk-yong respondeu que foi assim que aconteceu. O tempo é de fato uma coisa terrível. O assassino mais poderoso do Templo Sem Forma, astuto como uma raposa e feroz como um tigre, agora já não é nem tigre nem raposa. O irmão mais novo perguntou se ele ainda o odiava. Este respondeu que, muito provavelmente, já não. Passou tempo suficiente para que a própria face do mundo mudasse 2 vezes. Já entraram no crepúsculo das suas vidas. Para que continuarem a agarrar-se a um ressentimento tão insignificante? Kang Yu-chan disse que, para ele, bastava estar vivo, e fingirá que não o viu hoje. Mas se voltasse a encontrar-se em Jianghu, então cortaria-lhe a cabeça. Kang Uk-yong perguntou ao irmão: vais matar o Senhor dos Demônios? O irmão mais velho ficou surpreendido. Como é que ele soube disso? Afinal, tal como ele se prostrou aos pés do Senhor dos Demônios, o seu irmão mais velho está a limpar o rabo ao líder da Aliança Social Justa? Que ele diga onde é que ouviu isso. Dependendo da resposta dele, hoje decidir-se-á se ele viverá ou morrerá. O panorama político nas planícies centrais, a situação atual. E basta olhar-lhe nos olhos. Sob o comando do Senhor dos Demônios, ele encontrou a liberdade. Já o seu irmão mais velho parece ter permanecido prisioneiro do líder da aliança por demasiado tempo. Para onde terá ido a sua capacidade inigualável de prever o futuro, apenas observando o desenrolar dos acontecimentos do mundo? Kang Yu-chan decidiu partir e disse ao irmão para não voltar a aventurar-se no Jianghu. Kang Uk-yong advertiu de que seria melhor desistir dessa ideia. O Senhor dos Demônios não é humano. Mesmo que houvesse 100 como ele no templo sem forma, isso ainda assim não seria suficiente. Não lhe interessa ouvir as lamúrias de um perdedor. Para ele, o irmão mais novo morreu há já 20 anos. E ele não gosta de falar com mortos. Por isso, disse-lhe pela última vez para não voltar a Jianghu. O empregado não percebeu o que se passava.
Para onde tinha ido o senhor que ainda há pouco estava ali? Kang Woo-kyung disse que tinha fome e que lhe preparasse a mesa. Não se pode pedir comida e simplesmente ir-se embora. O seu irmão mais velho sofrerá uma derrota. Aquele rapaz impaciente não conseguiu esperar e fugiu, abandonando uma refeição tão preciosa. Já o Senhor dos Demônios é um homem que conhece o valor do etiqueta e das boas maneiras. O mestre Goru dirigiu-se ao jovem líder. Tem algo a dizer? Desde que há 30 anos o culto principal praticamente cessou as suas atividades fora dos seus domínios e se concentrou no fortalecimento do culto divino, ele quase não aparecia nas planícies centrais. Por isso, não só está mal informado sobre o que se passa por lá, como também não fazia ideia de até que ponto eles tinham avançado. No entanto, ao lutar contra as forças da Fortaleza do Sangue de Aço e da Aliança Celestial Justa, percebeu uma coisa. Eles tornaram-se, sem dúvida, muito mais fortes, mas o culto deles avançou ainda mais. A mestria em combate e o bom senso deste velho ainda valem alguma coisa neste mundo. Mas a história que o rapaz acabou de contar ultrapassa tanto os limites do bom senso que é difícil para este velho aceitá-la. Se lhe é difícil aceitá-la, que faça o que achar melhor. Sou Yang não lhe vai impor nada. Isso significa que ele pode levantar a mão contra ele. Todos ficaram chocados com tal declaração do jovem líder. Será que está tudo bem com a cabeça dele? O mestre Goru perguntou-lhe se ele queria dizer que iria entregar voluntariamente a sua vida nas mãos daquele velho. Soryang respondeu que ainda tinha demasiados assuntos por resolver. Mesmo que estivesse destinado a morrer, não o poderia fazer agora. Por isso, lutaria pela sua vida até o fim. Ele compreende perfeitamente que é o ancião demoníaco que o perturba. Mas há uma coisa de que pode ter a certeza. Enquanto ele prossegue rumo aos seus objetivos e concretiza os seus sonhos, o culto divino não sofrerá qualquer dano. E, para ser ainda mais claro, um dos seus principais objetivos é tornar o culto divino muito mais forte e melhor do que é atualmente. Por isso, não precisa de se preocupar. Se tudo o que ele contou for verdade, isso significa que Soryang é um assassino do caminho ortodoxo, o inimigo jurado do culto divino sob estes céus. Ainhua defendeu o jovem líder. Ele ainda não recuperou a consciência e deve estar exausto, tanto de corpo como de alma. O mestre Goru exclamou: será que todos acham que ele enlouqueceu? Acham que Soryang está a dizer disparates porque perdeu o juízo? Eles não compreendem que este homem enfrentou o verdadeiro demônio. Mais do que isso, é um gênio sem precedentes, que foi ensinado pessoalmente pelo Senhor dos Demônios e dominou o Si do Imperador Demoníaco. E ele simplesmente não é capaz de enlouquecer, mesmo que quisesse. Este homem está a dizer a verdade. Ele não quer ouvir mais nada, que tirem as suas próprias conclusões. Soryang disse que vai visitar o ancião demoníaco por um instante. E, entretanto, que eles tentem refletir bem sobre tudo. Ainhua pode acalmar-se, e já agora ela ainda o chama de jovem líder. Soryang aproximou-se do ancião e agradeceu-lhe por se ter zangado de propósito. O mestre Goru deixou claro que estava realmente zangado. Ele não é nenhum louco. No entanto, as suas ações diziam o contrário. O ancião disse que, se não fosse agora, quando mais se atreveria a agir de forma tão ousada perante o jovem líder? Soryang considera que não deve repreendê-los com demasiada severidade. São pessoas que acreditam no jovem líder tanto quanto ele, ou talvez até mais do que ele. A sua fé é absoluta, mas, como ainda não amadureceram, é inevitável que se enganem e se confundam, mesmo que agora lhes empunhassem as espadas contra ele. E mesmo que ele morresse às mãos deles, Soryang não lhes guardaria rancor. Fé e consternação são coisas completamente diferentes. E é precisamente por isso que ele está grato. O ancião demoníaco assumiu toda a ira deles sobre si, e graças a isso, aqueles amigos poderão refletir sobre tudo com calma. E ele está em dívida para com ele. Como é que ele adivinhou que aquele velho estava apenas a encenar uma representação? Ele pensava que tinha conseguido enganar toda a gente. No início, Soryang também acreditou nisso, mas percebeu tudo quando o ancião mencionou o Si do Imperador Demoníaco. Foi então que percebeu que ele estava simplesmente a tentar lembrá-los mais uma vez. O Ti do Imperador Demoníaco é uma arte marcial que apenas o Senhor dos Demônios e o jovem líder são capazes de dominar. Por isso, o simples facto dele ter dominado esta técnica já faz dele o sucessor legítimo do Senhor dos Demônios. Não há qualquer necessidade de prestar atenção a outras razões irrelevantes. Soryang perguntou: o ancião não está nada preocupado com isto? Se estivesse no lugar dele, o seu punho teria voado em direção ao alvo no mesmo instante em que ouvisse as palavras sobre o assassino da Aliança Celestial Justa. Por que razão o jovem líder tomou essa decisão? Ele não pode dizer tal coisa na presença do jovem líder. Mas este ancião, afinal, entende bastante bem as pessoas.
Do seu ponto de vista, tudo o que ele disse é verdade, e ele não é do tipo capaz de precipitar o seu culto no abismo da perdição. Além disso, será que o Senhor dos Demônios teria nomeado como seu sucessor um homem desprovido de talento e capacidades? O Mestre Guru acredita nele, mas acredita no Senhor dos Demônios 10.000 vezes mais do que nele. E aquele Senhor dos Demônios em quem ele acredita nunca foi tão ingênuo ao ponto de passar o lugar de sucessor a alguém que trouxesse desgraça. É por isso que, mesmo depois de ter ouvido a verdade sobre a sua verdadeira identidade e de ter ficado confuso, o ancião Guru não se preocupou verdadeiramente. Ele acredita no grande nono demônio celestial, Lee Chong-san. Este homem que, sem a menor hesitação, sacrificaria a sua única vida pelo Senhor dos Demônios. E é precisamente essa fé que se estende naturalmente até ele. É isto que significa a verdadeira confiança. É precisamente este o verdadeiro caminho de um seguidor do caminho demoníaco em relação ao seu Deus dos demônios. O mestre Guru perguntou-lhe por que razão tinha decidido contar-lhe isto precisamente agora. Afinal, ainda haverá muitas oportunidades pela frente. Os perigos que os esperam à frente não serão de forma alguma menores do que aqueles com que se deparam agora. Por isso, decidiu contar-lhes tudo sobre si mesmo, antes que esse momento chegasse. Bem, para ser mais sincero, ele simplesmente queria acalmar a sua alma. Pelo menos por parte deles. Queria obter reconhecimento. Enquanto pode descansar, So-Hyang não sabe quando é que o ancião voltará a ser necessário. Mas há ainda uma outra pergunta que ele gostaria de fazer ao rapaz. Será que o Senhor dos Demônios sabe disto? So-Hyang não sabe ao certo, por isso não lhe pode falar sobre isso. O ministro da Guerra da Aliança Celestial Justa, Guan Hong, ordenou que o esquadrão da Tartaruga Negra parasse. É preciso fazer uma paragem para descansar, pois todos estão exaustos da perseguição dos últimos dias. Entretanto, Gok Cheon-sak enviou um pombo-correio para solicitar reforços da Fortaleza do Sangue de Aço. O homem perguntou-se se, afinal, teria alcançado o nível da transcendência. As pessoas chamavam-no de canalha desonroso, que zombava dos seus próprios mestres. Mas ele juntou-se ao bando de cães heterodoxos e elevou-se ainda mais. Se fosse por ele, teria o agarrado naquele preciso momento e acabado com ele como uma vergonha para o Murim justo. Mas não há nada a fazer. Quando se tem diante dos olhos um mal muito maior, não se pode estragar tudo por se agarrar ao mal menor. Guan propôs unir forças. Já tinham gasto demasiadas energias a vigiar-se uns aos outros durante a perseguição a esses cães do culto demoníaco. Que ele não pense que foram só eles que desperdiçaram forças em vão. Em vez disso, não seria melhor unirem temporariamente os esforços? Ou será que seria melhor ele matá-lo logo no início? É claro que são capazes de os destruir, mas se começarem a desgastá-los com táticas de ataques repentinos e recuos, isso vai causar-lhes muitos problemas. E esses aborrecimentos irão inevitavelmente traduzir-se numa perda significativa das suas forças, quando finalmente tiverem de enfrentar os bastardos do culto demoníaco. De repente, um enorme falcão-correio voou até Guan Hong. Ele leu a mensagem, esboçou um sorriso e pensou que Gok Cheon-saku teria interesse em saber disso. Na carta estava escrito que a Aliança Celestial Justa e a Fortaleza do Sangue de Aço tinham celebrado uma aliança. Ainda há pouco, Gok Cheon-sak tensionava pedir reforços. Significa que já há tropas posicionadas nas proximidades? O homem respondeu que chegariam dentro de meio-dia. Nesse caso, será uma caçada gloriosa. Está na hora de dar uma lição a esses presunçosos. Entretanto, So-Hyang cultivava com a espada demoníaca celestial e reparou em algumas mudanças. Será que isto aconteceu porque durante a batalha contra a Rainha Demoníaca Secreta, o nível do seu Ki de Imperador Demoníaco aumentou? A espada tentava entrar em ressonância por si própria, apesar de So-Hyang nem sequer ter libertado o Chi. Uma energia demoníaca inata, incrivelmente pura, está a curá-lo. A energia da espada demoníaca celestial sincroniza-se com o Ki do Imperador Demoníaco e tenta curar as suas feridas internas. A energia demoníaca inata do Senhor dos Demônios, aprisionada na espada demoníaca celestial, começou a agir por si própria. Embora seja apenas uma espada, ele tem a sensação de que esta possui vida própria. So-Hyang perguntou como se sentia Dong Pil. Será que as suas palavras desnecessárias o tinham abalado demasiado? O homem respondeu que, em comparação com o percurso do jovem líder, os seus sofrimentos não passavam de uma gota no oceano. Antes de proferir aquelas palavras, o jovem líder provavelmente debateu-se com dúvidas inúmeras vezes.
Certamente pensou que iria atrair a antipatia deles, ou que estes não o iriam reconhecer. Soryang está contente por o Don Pil compreender tudo. Foi precisamente por isso que pediu desculpa, pois estava zangado. O rapaz respondeu que isso era perfeitamente natural. Apesar de não ter as capacidades necessárias para ajudar verdadeiramente o jovem líder, nunca foi menos leal a ele e nunca duvidou dele. Que o repreenda o quanto quiser pela sua incompetência, mas que pelo menos reconheça a sua lealdade. Não importa quem ele seja na realidade, o terceiro jovem senhor, o rei dos assassinos, ou até mesmo um miserável mendigo a quem por um feliz acaso coube este corpo, para ele isso não significa nada. Don Pil serve apenas a ele, e a sua lealdade nunca vacilará. E não é de todo porque ele ostenta o título de líder. Ele respeita-o e acredita nele, porque Soryang lhe concedeu uma misericórdia pela qual ele nunca poderá retribuir. E é essa a única razão. Enquanto não passarem por cima do seu cadáver, ninguém se atreverá a tocar nem num fio de cabelo da cabeça do jovem líder. Soryang ficou indignado. Por que é que ele se esforça tanto? Faz discursos tão pomposos que já lhe deram arrepios. A luta está prestes a começar, e para curar as feridas internas, ele vai ter de lutar com toda a força. Don Pil não precisa de entrar nesta luta, mas mesmo que depois desta luta ele já não consiga mexer nem um dedo. Por isso que os mate a todos antes que a lâmina inimiga consiga sequer aproximar-se dele. Por trás dessas palavras de Don Pil, escondia-se tudo o que ele guardara silenciosamente no seu coração ao longo dos 2 anos que passara com ele. Faltava muito pouco para o encontro com o inimigo. Durante todo esse tempo, a inquietação não o abandonava, mas, graças a ele, parecia que até as suas feridas interiores tinham cicatrizado completamente. Nesse momento, nos domínios do Senhor dos Demônios, decorria uma conversa séria ao anoitecer. Lee Chong-san informou ao guarda Muodan que tinha libertado o assassino do templo sem forma. O senhor ficou surpreendido por ele não ter reagido de forma alguma a esta notícia. O homem considera que ninguém se atreverá a contestar a decisão do Senhor dos Demônios. Pareceu-lhe que as capacidades de Kang Uk-yeon eram demasiado notáveis para o libertar assim tão facilmente. Mas ele já não voltaria. Depois de o Senhor dos Demônios lhe ter concedido uma misericórdia tão ilimitada, como poderia ele voltar a cometer um ato tão hediondo? Lee Chong-san informou ao primeiro guarda que daqui a exatamente 1 mês chegaria um presente extremamente feroz. E que, acontecesse o que acontecesse, sob nenhuma circunstância tentasse detê-lo. Yo San-rin também decidiu tratar as suas feridas e recuperar forças antes do combate. Sem se aperceber disso, ela própria aplicou o golpe duplo da palma da mão da essência do gelo contra o clã Hwambo. A sua mestria nesta técnica de aperfeiçoamento ainda nem sequer tinha atingido esse nível, mas ela já tinha conseguido executá-la. Afinal, mesmo sem ter levado esta técnica à perfeição, ela é capaz de aplicar artes marciais ainda mais poderosas, se a sua compreensão for suficientemente profunda. O seu Dantian absorve a uma velocidade assustadora a energia fria e a energia yin circundantes. Outrora era um enorme reservatório, mas agora está a contrair-se rapidamente, assumindo uma forma que se assemelha a um núcleo interno. Isto é possível mesmo antes de ela dominar completamente a técnica de aperfeiçoamento. Embora sua ordem de desenvolvimento tenha sido invertida, isso não significa de forma alguma que ela tenha enveredado pelo caminho do aperfeiçoamento herético. Será que ela simplesmente teve sorte? Ou há uma explicação compreensível para isto? Soryang aproximou-se dela. Pretendia verificar pela última vez as suas técnicas de circulação de Qi antes da batalha, mas parece que ela se antecipou a ele. Será que as suas feridas internas ainda não sararam? Afinal, ele não costuma recuperar-se a uma velocidade incrível. Decidiu mantê-las, porque eles são úteis. A rapariga ficou surpreendida. Como é que as feridas podem ser úteis? Que ele não diga que tenciona usar os seus ferimentos como desculpa para não se meter no meio do fogo. Por via das dúvidas, que ele saiba que desculpas como essas não a incomodam de todo. E isso aplica-se também ao passado dele. Soryang disse que ela não o fazia rir. Se fosse o Don Pil ou o Anman no lugar dela, ele ainda compreenderia, mas ela é completamente alheia a tudo isto. Yo San-rin acha que aquilo soou ofensivo. Então, afinal, ele era mesmo John Radin, o rei dos assassinos? Era ele aquele mesmo rei dos assassinos que, em plena luz do dia e sem a menor hesitação, invadia qualquer lugar, eliminava o seu alvo com indiferença e depois saía tranquilamente? Exatamente. E por que razão está ela a fingir tanto espanto? Na verdade, isso não a surpreendeu de todo.
Yo San-hin pensou que, pelo menos, essa reação ajudaria a sentir-se mais tranquila. Foi ele quem abriu os olhos, além de ser o terceiro jovem senhor do culto divino do demônio celestial. Talvez nem devesse ter começado então. E depois, tudo acabou por chegar ao ponto em que ele se encontrava na situação atual. Yo San-hin considera que, ao ouvir tudo assim, parece mesmo que a vida dele foi cheia de altos e baixos. No final, contou-lhe tantas coisas que nem sequer tinha falado com Dom Pilhu sobre isso. A rapariga perguntou-lhe se sentia mais aliviado. Não era que ele precisasse de se acalmar, mas, depois de desabafar, sentiu-se realmente muito mais aliviado. Ele está-lhe grato do fundo do coração por ela se ter preocupado com ele. Yo San-hin ficou muito envergonhada e acha que isso não é verdade. Não se sabe quando é que o inimigo irá aparecer, por isso que ele tente não se esforçar demasiado. Depois da luta com a rainha secreta dos demônios, ele ainda não se recuperou. Por isso, eles próprios vão dar conta de tudo. So-Rang acha que isso só vai levar a vítimas desnecessárias. A rapariga não sabe o que ele tem em mente, mas, no seu estado atual, o jovem líder não está de todo apto a enfrentar o inimigo. É precisamente por isso que esta batalha tem uma enorme importância. Ao ver o fumo da fogueira, Guan Hong ficou surpreendido. Os seus inimigos estavam à espera deles este tempo todo. Ele não percebe se isso é coragem ou estupidez. Gok Cheon-sak acredita que eles prepararam uma armadilha. Caso contrário, por que razão se oporiam a eles com forças tão reduzidas? Uma vez que montaram o acampamento com tanta tranquilidade, é certo que contam com algum trunfo. No entanto, também estão exaustos e muito provavelmente pretendem travar a batalha decisiva precisamente aqui. Mas não sabem que eles têm tropas de sangue de aço. Tudo vai correr de forma completamente diferente do que esperam. Gok Cheon-sak disse que os seus inimigos não são assim tão simples. Não se pode excluir a possibilidade de que tenham previsto até mesmo isto. Guan Hong percebe que Gok Cheon-sak se adapta rapidamente às circunstâncias e nunca ataca enquanto não estiver absolutamente certo do sucesso. Por mais que lhe custe admitir, ele tem razão. De qualquer forma, não há motivo para a pressa. A sua superioridade em termos de forças é esmagadora. Podem simplesmente ir estreitando o cerco aos poucos. De repente, Guan Hong ordenou que o grupo de guerreiros parasse. Sentiu que algo não estava bem. Foi tomado por uma sensação de apreensão. Quanto mais se aproximavam, mais forte era a sensação de que isto não lhe sairia bem. O inimigo está, sem dúvida, mesmo à sua frente. Não parece que tenham armado uma armadilha. As suas forças não parecem particularmente impressionantes. Isso significa que lhe está a escapar algo. E, por alguma razão, já não sente a presença do jovem líder. Parece que ele se aproximou sorrateiramente por trás, que o impeçam com todas as forças. So-Ryang é tão rápido que eles nem percebem de onde vem o ataque, quando ele conseguiu ficar atrás dele. Guerreiros inúteis. Esta é a técnica do deslocamento fantasmagórico. Ou será que se trata de alguma arte demoníaca? É mais provável que seja uma técnica de camuflagem. Apenas alguns assassinos neste mundo são capazes de dominar esta técnica a este nível. Especialmente quando está a ser observado tão atentamente por um mestre de nível transcendente. O ancião Woru considera que devem dirigir-se ao jovem líder. Dom Pil disse que não se deve intrometer nesta batalha, mas o jovem líder sofreu ferimentos internos graves. Já não é capaz de aguentar um combate tão prolongado como antes, e não consegue utilizar técnicas destrutivas de QI. No entanto, até agora, So-Ryang sempre cumpriu a sua palavra. Por isso, ele acredita que tudo vai correr bem. Yo San-hin reparou que o seu Ki de imperador demoníaco está a tornar-se cada vez mais forte. Ele utiliza a arte de Liu Li. Trata-se de um método grandioso para revelar o potencial. Pode dizer-se que é precisamente este o fundamento da arte demoníaca de absorção da essência, que posteriormente se espalhou pelas planícies centrais. Dom Pil perguntou se isso significava que o jovem líder estava a absorver a essência. A rapariga respondeu que não se tratava de absorção da essência, pois ele não roubava a energia interna do adversário. Em vez de retirar a energia interna do adversário, ele absorve a força que este liberta, bem como a Ki da natureza, para restaurar o seu corpo. Além disso, ele direciona a energia do núcleo para seu corpo, que apenas se regenerou temporariamente, para maximizar a eficácia da sua técnica de aperfeiçoamento. Não se trata de uma absorção da essência, mas sim de um acúmulo. Este método concentra, por um curto período, o Ki e o espírito na essência, a fim de restaurar a energia original do núcleo. E agora, com a ajuda deste método, o jovem líder está até a curar as suas feridas internas.
Ao longo de toda a história do palácio, apenas 3 pessoas no máximo conseguiram levar a arte de Lu Li à perfeição absoluta. Agora ela compreendeu por que é que ele se dirigiu deliberadamente para a batalha sozinho, sem sequer tratar as suas feridas internas. Ele usa a terra portadora da morte para ressuscitar a si próprio. Afinal, o Senhor dos Demônios já sabia que o jovem líder possuía todas as qualidades necessárias para se tornar o soberano do culto divino. Apesar de ser venerado por inúmeros seguidores, ele arrisca a própria vida sem hesitar em prol daqueles que estão sob o seu comando. Nunca hesita quando é preciso ser o primeiro a avançar para a linha da frente, e, por algum milagre, regressa mesmo da beira da morte. Para herdar a vontade do ser absoluto que carregou nos ombros o fardo de uma era passada e assumir a responsabilidade por uma nova era, deve ressurgir um novo ser absoluto. O ancião Goru disse a Dompio para preparar a espada do demônio celestial. Quando o jovem líder recuperar totalmente as suas forças, precisará dessa espada. Ele até inveja a geração mais jovem, aqueles que irão viver na nova era. So Ryang sentiu que tudo tinha corrido bem e que as coisas estavam a seguir o seu curso. No momento em que a energia do seu golpe com a palma da mão entrou no seu corpo, todos os seus pontos de acupuntura e meridianos abriram-se. A energia percorreu os meridianos, queimou o Qi impuro e expeliu a maior parte dele do seu corpo. Ao mesmo tempo, a energia restante do golpe, que ele conseguiu absorver, foi direcionada para os Dantian superior, médio e inferior, revitalizando a força do seu Qi original. Quando a sua energia demoníaca voltou a florescer, a fórmula de cura das feridas também entrou em ação com renovada força. Os órgãos internos restaurados reacenderam a sua força vital, reforçando simultaneamente o Qi do Imperador Demoníaco. As 3 grandes técnicas secretas do Qi do Imperador Demoníaco, das 3 técnicas do fluxo direto, do fluxo inverso e da fusão, constituem a arte da restauração imortal do fluxo inverso. A cada instante, ele move-se cada vez mais depressa. Guanhong não compreende como tal é possível. Depois de tantos golpes da sua grande palma do Lótus Escarlate, ele ainda é capaz de se mover. Parece que se está a recuperar muito rapidamente. Parece que ele absorve os ataques e usa-os para se curar. So Ryang utilizou a técnica da palma demoníaca dos céus, e com um único movimento da mão, sufocou um número incontável de soldados. Guanhong aproximou-se furtivamente por trás para desferir o seu golpe devastador. Mas So Ryang estava atento e limitou-se a agarrar-lhe a mão, sem sentir nada. Partiu-lhe o pulso e a energia demoníaca penetrou pela fratura. So Ryang disse que, se Guanhong fazia parte dos 10 mestres de artes marciais mais fortes, deveria, no mínimo, oferecer-lhe resistência. Wook Chon-sak não conseguia compreender. Afinal, o jovem líder tinha sofrido ferimentos internos gravíssimos no combate anterior e agora dominava todos. O homem sentiu a energia demoníaca. As tropas do culto demoníaco dirigem-se na sua direção. Que todos se preparem. Os filhos da mãe do culto demoníaco armaram-lhes uma emboscada. O ancião Goru ordenou ao esquadrão do demônio verdadeiro que aniquilasse as forças inimigas. E começou o grande massacre entre as tropas vermelhas e azuis. Dompio, logo de início, atirou a sua espada preferida a Soriano, o verdadeiro dono. Guohong ficou boquiaberto e finalmente percebeu que tinha visto com os próprios olhos a técnica da arte demoníaca de absorver a origem. So Ryang disse que ele podia continuar a tagarelar o quanto quisesse. Mas ele próprio tinha dito anteriormente que era um dos 10 mestres de artes marciais mais fortes. Mas agora a sua mestria em combate já não tem igual. Está na hora de ele desaparecer. É um vestígio de uma era passada. O soldado disse a Wook Chon-sak que precisavam de recuar. Este respondeu que os reforços já estavam a caminho, que esperassem mais um pouco. 200 guerreiros da Fortaleza do Sangue de Aço encontram-se a apenas 10 milhas deles. So Ryang disse ao ancião Gu que se encarregaria das tropas inimigas que avançavam. Enquanto ele estivesse ausente, que este limpasse tudo ali. Este respondeu que tudo seria feito da melhor forma possível. O ancião gritou a todos os seguidores do caminho demoníaco do culto divino, para que destruíssem o inimigo. A mente e o corpo de So Ryang pareciam estar à beira do colapso total. Mas a fé e o reconhecimento daqueles que o rodeavam devolveram-lhe as forças. Ele levantou-se novamente, transbordando de energia vital. No campo de batalha, onde a morte colhia uma colheita abundante, So Ryang renasceu. E, poucos dias depois, o desfecho desta batalha espalhou-se por todo o mundo, causando um verdadeiro alvoroço.
O estratega-geral Royosson não sabe de todo como interpretar tudo isto. É apenas uma suposição sua, mas parece que o jovem líder se tornou ainda mais forte do que era antes. Mesmo tendo em conta o ancião Gora e o esquadrão do demônio verdadeiro, aniquilar um exército tão numeroso, estando num estado tão debilitado, é verdadeiramente incrível. Li Jong-san considera que isso é perfeitamente natural. Ele herdou o Si do Imperador Demoníaco. Uma vez que conseguiu abrir os portões do mundo dos desejos, é digno de ser chamado de verdadeiro herdeiro direto. Independentemente do seu nível de destreza em combate, uma vez que abriu esses portões, algo assim é, para ele, algo natural. Ou seja, tudo isto porque o demônio celestial não conhece a derrota? O senhor respondeu que era exatamente isso. Parece que inúmeras batalhas aguardam o jovem líder, mas quaisquer que sejam as provações que lhe caibam em parte, ele não morrerá nem sofrerá derrotas. Royosson considera que, por mais forte que seja o culto deles, será extremamente difícil fazer frente às forças unidas da Aliança e da Coligação das Fortalezas. Em que pressuposto se baseia sua avaliação? O homem respondeu que apenas foram tidos em conta os membros ativos do culto, sem contar com o Senhor dos Demônios, nem com os mestres mais antigos da geração anterior. E claro, incluem-se aí as tropas das 7 famílias e 30% das seitas que seguem o caminho demoníaco. E quanto aos restantes 70%, o estratega respondeu que havia demasiadas variáveis imprevisíveis. Mas não seria essa a sua missão? Reduzir a nada a superioridade numérica do inimigo? Ele esperava que houvesse uma forma mais simples. Por isso, decidiu perguntar ao Senhor dos Demônios. Se assim fosse, aquele indigno atrever-se-ia a pedir-lhe orientação. Li Chong-sang respondeu que não conhecia tal método, pelo que ele poderia agir como achasse melhor. É uma pena que não lhe tenha dado pelo menos uma pista. Nesse caso, vai derramar-se muito sangue. Fará tudo o que estiver ao seu alcance para resolver a situação de alguma forma. Encontrar-se-ão na próxima reunião. Desde tempos imemoriais, o mundo do Murim das Planícies Centrais mantinha-se em equilíbrio entre o caminho justo, o caminho injusto e o caminho demoníaco. Mas hoje vão varrer da face da terra um desses pilares, o caminho demoníaco. Hoje, inicia uma campanha que irá mudar a própria história das planícies centrais, e a grande glória daqueles que derrotarem o demônio celestial pertencer-lhes-á. Há muito tempo, Kandu Kyung, antes de cumprir a sua missão, prometeu ao irmão que não desonraria o templo sem forma. Kang Yu-chan deu-lhe uma pílula com um veneno que não ficava atrás do veneno informe do clã Tang. Se a sua identidade fosse revelada ou se a tentativa de assassinato falhasse, que a engolisse sem hesitar. O destino do seu templo dependia desse atentado. Como sempre, que ele cumpra a missão a qualquer custo. A sua missão já tinha começado. Ele não regressaria até alcançar o sucesso. Kang Wu-chang rezaria para que se reencontrasse com o irmão. Não é por acaso que este lugar é considerado a maior fortaleza de ferro de todo o Jianghu. Uma densa ti demoníaca permeia aqui cada recanto. Mas não se trata da ti demoníaca das pessoas que seguem o seu caminho. Ela provém da formação. Quem não tiver aprendido as artes demoníacas ou não estiver habituado à ki demoníaca, perderá o autocontrole no mesmo instante em que lá entrar. Agora compreende por que é que o seu irmão mais novo falhou. Kang Wu-chan disse ao destacamento para se preparar, pois caravanas com provisões aproximavam-se da fortaleza exterior. Em breve chegaria uma carroça da fortaleza interior. Era necessário descarregar toda a carga antes da sua chegada. O comandante agradeceu a todos pelo trabalho realizado. Agora podiam regressar. Um dos carregadores ficou surpreendido. Será que eram os únicos carregadores? Estava pronto a jurar que havia mais. O destacamento de Kanu-chan infiltrou-se discretamente e, com a ajuda de carruagens, entrou na parte interior da fortaleza. Entretanto, no departamento militar do culto do demônio celestial, o guarda Mudan perguntou ao estratega se a missão que lhe tinha sido confiada tinha sido cumprida. Tal como ele ordenara, enviou todos os mestres da geração anterior do Conselho Interno da Corte do Guardião para Leizhou. Trata-se de um distrito situado no extremo sul da província de Guangdong. No entanto, enviar os mestres do Conselho Interno para um local tão distante, alegadamente para descanso, foi uma decisão um tanto estranha. Quais seriam então as suas verdadeiras intenções? Ultimamente, têm sido envolvidos com demasiada frequência em assuntos que não exigiam de todo a sua participação. Que seja então umas férias merecidas. O Ministério da Defesa aprovou esta ordem sem dificuldade, mas será que ele conseguirá arcar com as consequências? Se algo correr mal, é quase certo que os mestres do Conselho Interno ficarão descontentes.
Isso era necessário para conseguir a destituição do primeiro guardião. Então, ele realmente afastou-os do caminho de propósito? Agora, o estratega compreende o seu plano. Ele enviou os mestres da geração anterior por ordem do Senhor dos Demônios? Por que não lhes disse simplesmente isso? Que se tratava de uma ordem do próprio Senhor dos Demônios? Nesse caso, eles teriam certamente compreendido tudo. Mas isso é impossível. É melhor que os mestres que compõem o conselho interno se mantenham afastados do poder atual. Eles pertencem à geração anterior. Esse é o seu único papel. Se os assuntos da geração atual começarem a chegar até eles, toda a ordem estabelecida começará a desmoronar-se. A situação nas planícies centrais está a mudar rapidamente. E tudo graças ao jovem líder. Será que ele próprio não queria entrar nessas terras e acender ali a sua própria chama? Ele gostaria, mas há algo mais importante. Muito em breve, o Senhor dos Demônios confiará tudo ao jovem líder. Quando esse dia chegar, ele também desaparecerá silenciosamente das páginas da história. Toda a sua vida existe apenas em nome do Senhor dos Demônios. Royosson vê nele um velho mestre teimoso. É simplesmente impossível não ficar zangado. E talvez seja precisamente por isso que ele merece tanto respeito. O destacamento do Templo Sem Forma penetrou na fortaleza interior. Tudo correu muito mais facilmente do que ele esperava. Naturalmente, os seus 7 ceifeiros, que ele treinou pessoalmente, são os melhores entre os melhores. A sua arte da descrição não tem igual, e o seu espírito nunca vacila. Se utilizarem a sério a sua técnica de camuflagem, nem mesmo o líder da Aliança de Dan conseguirá detectá-los. Já estão junto ao palácio do Deus dos Demônios. Mesmo a esta distância, o coração bate freneticamente. Que monstros poderá esconder lá dentro? Nas profundezas da maior fortaleza de aço de Jianghu, encontra-se outra fortaleza. Sem autorização, ninguém lá entrará. Quanto mais se aproximam do palácio do Deus dos Demônios, mais fortemente a Qi demoníaca se crava na sua carne. Mas, com a ajuda da arte da pureza informe, ele expulsa a Qi demoníaca invasora do seu corpo. De repente, um dos seus guerreiros separou-se do grupo. O homem gritou para que ele voltasse imediatamente. O que é que este louco idiota se passou? O que é que ele está a fazer? Camushan ficou paralisado no local, com a aura demoníaca a envolver o seu corpo. E, por um instante, viu-se nos domínios do Senhor dos Demônios. Ele finalmente acordou, e isso deve ter sido uma grande desilusão para ele. Já que se autodenomina seu irmão mais velho, Li Chongsan esperava que ele fosse, pelo menos, capaz de desembainhar a espada. No entanto, revelou-se ainda pior do que o seu irmão mais novo tinha sido há 20 anos. A incursão no culto dos demônios não passara de uma alucinação. O Senhor dos Demônios perguntou: será que ele ao menos sabe beber? Ou o leite ainda não secou-lhe nos lábios? Entretanto, o mestre Gogu pediu desculpa ao jovem líder. Este poderia executá-lo, por não ter conseguido participar na batalha. Soul Yang estava farto de ouvir aquilo. Que ele se acalmasse. Por que razão teria de o matar? Então, está tudo bem com ele? O rapaz respondeu que ele devia abrir os olhos. Mas o mais importante é outra coisa. O que se passa no Monte Udan? O mestre contou que em torno de Shaolin e Udan foi criada uma aliança pelo regresso à retidão e que, neste momento, esta está a exercer uma forte pressão sobre a Aliança do Céu Justo. Parece que durante algum tempo não será fácil para a Aliança do Céu Justo tomar quaisquer medidas. No entanto, Soul Yang não pensa assim. Do ponto de vista do caminho demoníaco, tudo pode parecer exatamente assim. Mas quem compreende como funciona a facção ortodoxa sabe que a pressão por parte da sociedade do retorno à retidão não é de todo assim tão grande. A facção ortodoxa é mais forte quando tem um fundamento justo, e é o próprio povo que confere a essa retidão o seu verdadeiro poder. A facção ortodoxa pode, sem hesitação, opor-se às facções não ortodoxas e ao caminho demoníaco, precisamente porque tem o povo a apoiá-la. Mas as pessoas interpretam a situação atual como uma luta interna da própria facção ortodoxa. Por mais justas que sejam as suas intenções, o povo verá nisso apenas uma luta pelo poder. Não é por acaso que Shaolin e Udang são chamados de Taishan e da grande ursa do mundo das artes marciais. Eles estão sempre atentos ao que o povo tem a dizer. Por isso, têm de agir com extrema cautela, para não trazerem desgraça ao povo simples. Dom Pio perguntou: significa isso que a aliança do regresso à retidão, que o jovem senhor criou propositadamente, não é na verdade capaz de desferir um golpe decisivo contra a aliança do céu justo? Exatamente, mas se facções não ortodoxas ou seu culto se intrometerem no assunto,
e isso já será uma história completamente diferente. Damsan também compreende isso. Ele irá certamente tentar, de alguma forma, destruir a aliança do regresso à retidão. Seja recorrendo às 9 seitas restantes, além de Shaolin e Udan. Seja recorrendo à ajuda de terceiros. A Aliança do Céu Justo e a Fortaleza do Sangue de Aço não lutaram lado a lado? Será que estas duas forças formaram uma aliança? O chefe da Fortaleza de Song pode ser um homem um pouco rude, mas é conhecido como uma pessoa de honra e justiça. Sorain sabe que era exatamente esse o tipo de pessoa que ele era. É por isso que é particularmente estranho vê-lo aliar-se à Aliança do Céu Justo. No entanto, ele apoiou as suas ações apenas porque Sohyang poderia dar o primeiro passo para a unificação do sonho do Império Celestial, pelo qual 3 gerações de Jianhu se esforçaram durante longos anos. Azura Song é um homem direto, mas também sonha em governar o mundo, e, por esse sonho, está disposto a tudo. Tendo em conta as circunstâncias, o Mestre Guru compreende por que razão se pode chegar a tal conclusão, mas, para ser sincero, ainda custa a este ancião acreditar nisso. Damsan sempre agiu exatamente assim. Em vez de esmagar as ameaças num confronto aberto, prefere semear o caos e atacar quando ninguém o espera. A forma mais segura de ele controlar as forças da aliança é celebrar uma aliança temporária com a Fortaleza do Sangue de Aço. Depois disso, bastará incitar a Fortaleza do Sangue de Aço contra a Aliança do Regresso à Retidão, e todos os seus problemas desaparecerão por si mesmos. O Mestre Gogu considera que há um problema. Mesmo que o líder da Aliança do Céu Justo deseje tal aliança, o que é que o líder da Fortaleza de Sangue de Aço ganharia com isso? Ele não é tão tolo ao ponto de prestar serviços gratuitamente à Aliança do Céu Justo, e exigirá, sem dúvida, algo em troca, e o líder da aliança terá de propor um preço impossível de recusar. Caso contrário, a aliança, celebrada na Cidade da Aliança, simplesmente não faz sentido. Soryang compreende que o líder de Gogu tem razão. O velho Dan pode, de facto, ganhar muito ao utilizar a Fortaleza do Sangue de Aço. Mas o que é que a própria Fortaleza do Sangue de Aço ganhará com isso? Podem até acolher o caos nas planícies centrais, se isso os ajudar a unificar o mundo. Mas não há motivos para o fazerem em detrimento próprio. Se estivesse no lugar do velho Dan, procuraria certamente uma aliança com a Fortaleza do Sangue de Aço, e faria tudo para que essa aliança se concretizasse. É assim que ele é. Supondo que tal aliança exista realmente, o que poderá o velho Dan oferecer ao líder da fortaleza? Royoson disse que, felizmente, o Senhor dos Demônios não ficou ferido. O ancião demoníaco da mão sangrenta perguntou-lhe o que achava que iria acontecer agora. O Senhor dos Demônios assumiu deliberadamente o golpe do assassino. Quem entre eles é capaz de compreender a sua vontade sagrada? E, no entanto, o seu grande estratega certamente compreende algo. Quais serão as suas próximas ações? O estratega-geral respondeu que não haveria qualquer ação da parte deles. O Senhor dos Demônios deixou bem claro que tenciona agir pessoalmente. O ancião sabia que este dia acabaria por chegar. Finalmente, o Senhor dos Demônios entraria ele próprio no mundo. O homem observou que a chefe do pavilhão da iluminação anterior parecia demasiado sombria. Soyonshin respondeu que, como seguidora do caminho demoníaco, como poderia regozijar-se com o facto de o seu senhor entrar pessoalmente no mundo? O que a preocupava era outra coisa. Talvez não pudessem acompanhá-lo. O estratega-chefe disse que a líder do pavilhão da iluminação interna tinha razão. Todos eles permanecerão no culto principal e continuarão a cumprir as suas funções. E o Senhor dos Demônios, muito provavelmente, partirá sozinho para as planícies centrais. O ancião demoníaco do fogo considera isso um absurdo. Eles têm o dever de o acompanhar. O estratega voltou a lembrar que essa é a vontade do Senhor dos Demônios. A eles resta apenas obedecer. O jovem líder partiu para as planícies centrais quase imediatamente após a cerimônia de sucessão. E agora, o próprio Senhor dos Demônios parte também para lá. E eles, que devem servir a ambos, são obrigados a ficar quietos e limitar-se a observar? O guarda Mudan disse que não há motivo para preocupação. Ou será o comandante supremo do grande exército do demônio celestial, ou será ele próprio a acompanhar o Senhor dos Demônios. A questão não é que essa ralé das planícies centrais seja capaz de causar dano ao Senhor dos Demônios, mas eles não permitirão mais que alguma espada insignificante volte a tocar no seu corpo sagrado, como aconteceu hoje. Soyonshin perguntou quando é que o Senhor dos Demônios tensionava partir para as planícies centrais. Amanhã ele tem de tratar de todos os assuntos que se acumularam nos últimos 3 dias. No entanto, a julgar pelo desenrolar dos acontecimentos, ele poderá partir já esta noite.
Kang Yuqian não conseguia compreender como isso era possível. Afinal, tinham se infiltrado na fortaleza exterior juntamente com os 7 ceifeiros sem forma. A sua arte da descrição tinha sido impecável. Passaram despercebidos por todos os sentinelas do culto demoníaco. Ele expulsou a si demoníaca do seu corpo e apresentou-se perante o palácio do deus demônio. Mas afinal, tudo isto não passou de um sonho? A sua cabeça parecia estar a arrebentar. Lee Chong-san está contente por se ter lembrado de tudo. O seu irmão mais novo arriscou tudo para se apresentar perante ele. Não só a sua vida, mas até a própria alma. Mesmo no desespero, ele não caiu tão miseravelmente como ele. Ao contrário dele, não esqueceu por um instante sequer a razão pela qual ali estava. Sem hesitar, engoliu a pílula venenosa. Kang Yuqian perdeu-se completamente. Será que tem medo da morte? Agora compreendeu finalmente por que o irmão mais novo lhe tinha proibido sequer de tentar matar o Senhor dos Demônios? Será que o líder da aliança enviou alguém como ele apenas para o provocar a entrar em combate? É evidente que lhe falta imaginação. Um tolo mudo, incapaz sequer de falar, não lhe serve para nada. Toda a sua equipa, composta pelos 7 melhores guerreiros, foi aniquilada com um único aperto de mão do Senhor dos Demônios. A sua posição insignificante como chefe de um templo sem forma irá, por enquanto, salvar-lhe a vida. Lee Chong-san lembrou-se de que já há muito tempo não respirava ar fresco e ordenou que lhe preparassem a carruagem imperial dos demônios. Entretanto, o jovem líder recebeu uma mensagem urgente de Tenzan. Era uma carta do grande estratega. So-Hyang informou a todos que iriam cancelar a viagem a Hebei e seguir para sul, para Hubei. A Aliança do Céu Justo e a Fortaleza do Sangue de Aço celebraram uma aliança. Ele estava curioso para saber o que é que Dan-san tinha proposto ao chefe da fortaleza, Son, para o convencer a passar para o seu lado. Ele não lhe propôs nada, apenas lhe mostrou um vislumbre de um futuro aterrador e obrigou-o a fazer uma escolha. Aquele filho da mãe louco atreveu-se a provocar o próprio demônio celestial. O Senhor dos Demônios dirige-se para as planícies centrais. Tem de se apressar.